Moçadinha do nono ano, vamos continuar aqui nossos estudos, tá? E hoje vamos falar da globalização da cultura na página 402. Gente, é o seguinte, ó, aqui esse capítulo a gente já começou a falar um pouco dele no final da aula passada, a gente vai hoje completar, ok? Então, o que é globalização? É um grande fluxo de pessoas, de mercadorias, de dinheiro, de informações, reflexo da intensa influência que existe entre as culturas nacionais. Então as pessoas se deslocam pelo mundo, levam consigo sua bagagem cultural, filmes, programas de televisão e vídeos de internet alcançam os mais remotos cantos do planeta, com informações sobre o modo de vida daqueles que os produzem. Então é o caso das novelas do Brasil, que são exportadas para o mundo inteiro, né? As novelas fazem muito sucesso lá fora, novelas made in Brasil, certo? Mas assim, infelizmente, né, pessoal, sempre toda coisa tem um lado positivo e um negativo. O lado negativo da globalização, o que foi? Isso foi até pergunta de prova, né? Que muito poucos acertaram. O principal fator que espalhou essa epidemia do Covid-19, que virou uma pandemia, foi a globalização. Quem tinha mais dinheiro para viajar nas férias, viajou para as férias e trouxe, né, importado da Itália, da França, da Europa, trouxe a Covid-19 junto, né? De brinde, vamos dizer assim, né? Vieram juntos, né? O pessoal veio lá no avião, sentado no avião, e foi trazendo na sua bagagem, né? Não nas suas malas, mas dentro do seu corpo o Covid-19, que se alastrou, infelizmente, pegou os coitadinhos dos mais pobres, né, gente? Porque todo mundo, né, ricos e pobres, estão sendo atingidos da mesma maneira. A doença não escolhe classe social e nem idade, né? Essa de dizer que eu sou novinho, sou jovem, não pega nada. Tudo bem, você pode até não pegar a doença de uma forma perigosíssima, ir para uma UTI, mas tem que lembrar que nós temos pais, nós temos avós, alguns têm até pais que já são idosos, outros têm avô, bisavô idoso, né? Então, tem que pensar nisso também. E, lógico, o pessoal que tem um poder aquisitivo melhor, né? Apesar de sofrer da mesma maneira, todos somos seres humanos, independente da classe social, ou da cor da pele, ou da religião, ou que seja ateu, não importa, somos seres humanos e o que nos une é a água, né? Porque todo mundo tem que beber água, né? E tem que lavar as mãos. Olha a água como elemento agregador do mundo, né? Nessas horas, é que está salvando, o que está fazendo com que mais pessoas não morram no mundo, não é só o isolamento social, não, pessoal. É a água. Imagina essas favelas aí, que na favela da Rocinha, no Rio, Paraisópolis, essas grandes comunidades, que não tem água potável, não tem saneamento básico, gente. Né? Então, o pessoal que tem mais dinheiro pode se internar no Sírio-Libanês, pode se internar no Albert Einstein, né? E os outros? Será que vai ter UTI? Se tiver UTI, será que vai ter respirador? Por isso que ele tem que ficar em casa. Essa história isso não tem conotação política nenhuma, hein, pessoal? Isso é científico. Eu, como professor e cientista que sou, tá? Eu sou categórico em afirmar que a quarentena é a única maneira, juntamente com a lavagem das mãos, que pode fazer com que essa epidemia recue. Tá? Esses números, finalmente, a gente consiga achatar essa curva. Tá? E vocês já viram a equação do segundo grau com o professor de matemática, ou vão ver ainda, tá? Que existe uma função chamada função exponencial. Ela sobe muito rapidamente. É um absurdo, gente. Tá? Tem muita gente que não tem noção. Nós estamos vivendo uma tragédia. Isso aqui não é uma brincadeira. Tá? Em outras cidades aí do Brasil, outros países, como a Suécia, relaxaram a quarentena pensando na economia. Tudo bem, a economia é importante, pessoas têm que sair para ganhar dinheiro, gente. Mas, primeiro é a vida. Porque cliente morto não paga. Consumidor morto não paga a conta, não consome, gente. Né? Não é verdade? Nós temos que obedecer às autoridades científicas, os médicos e os cientistas. São eles as maiores autoridades nesse momento. Tá? Muito mais do que político. Do que qualquer político, de qualquer partido político, seja de direita ou esquerda. Os cientistas é que sabem das coisas, gente. Né?
Eles é que têm que orientar como a gente deve proceder. Nesse momento é a quarentena. Relaxar agora não vai dar certo, porque outras cidades, que nem Florianópolis e Santa Catarina, relaxou e os casos triplicaram em Santa Catarina. Não adianta, gente. Não adianta trocar 6 por meia dúzia. Ou pior, trocar 6 por uma dúzia de coisas piores. Vai só piorar a situação. Quanto mais a gente protela, quanto mais o isolamento é feito meia boca, porque antes o isolamento era de 60%, agora está caindo para 56%, 45%. Quanto mais as pessoas estão relaxando, fazendo churrasco, fazendo reuniões sociais, correndo na praia, fazendo exercício, e como já vi surfista, aqui na minha rua, vi surfista voltando de pegar a onda, gente, sem consciência, é falta de noção. Né? Quanto mais a gente relaxa agora, mais a gente vai protelar, a gente vai adiar o fim da quarentena. Não é melhor a gente fazer a coisa certa agora, para depois chegar, de repente, lá no meio do ano, lá para julho e agosto, a gente já ter uma liberdade e poder sair um pouco mais às ruas, flexibilizar, do que fazer a coisa meia boca e se estender, se prolongar essa quarentena até quando? Até o final do ano, até o Natal? Então, pessoal, é uma coisa para refletir. Eu sou professor de vocês, mas também sou cidadão. Tá? E cada cidadão tem o seu dever na sociedade. Tá? O lixeiro contribui tirando o lixo das nossas ruas, das nossas calçadas, das nossas casas, juntamente com os garis. O que seria do médico? O que seria do engenheiro? O que seria do executivo? O que seria do trabalhador braçal ou do desempregado se não tivesse o lixeiro? Todas as profissões são importantes. E eu, como professor, como cientista, falo para vocês, fiquem em casa, só saiam em caso de necessidade. Ok? Então, continuando, a globalização tem esse lado ruim. E alguns acreditam, né, gente, que a globalização é muito positiva, porque ela espalha a cultura de um país para outro. Tipo, vamos supor, lá no Canadá fica conhecendo a cultura de Portugal. Ou em Portugal fica se conhecendo a cultura da Itália. Um exemplo que eu estou dando para vocês, ou da China. Tá? Mas isso daí, alguns autores não entendem dessa maneira. Eles acreditam que tem muitos países que são excluídos dessa globalização. São excluídos por quê? Porque são países pobres, subdesenvolvidos, que não têm um tráfico de pessoas e de comércio muito grande. Eles ficam excluídos dessa globalização, dessa coisa de dizer que o mundo é uma aldeia global, né? Bom, pessoal, vamos continuar então, né? Falamos dos símbolos culturais na aula passada, que a língua falada, a religião é um modo de agregar as pessoas, né? Tá certo? E terminamos esse capítulo e vamos para o módulo 2, capítulo 3, página 348, vamos iniciar outro. Ásia, regionalização e aspectos naturais. Vamos falar um pouquinho do continente asiático, né? Onde está a China, onde muita gente fala que as pandemias vêm tudo da China. Não é por aí. No México veio o HN1, só para você ter uma ideia, né? Não estou querendo defender a China, tá? Mas é que não é bem por aí, não. Impulsionada por sua numerosa população e alguns países de economia crescente, a Ásia é um dos mais dinâmicos e vibrantes continentes do planeta. Por causa de sua grande extensão, o maior e mais populoso dos continentes apresenta grande diversidade de climas, paisagens e formações vegetais. Aqui nós temos uma fotografia muito bonita ocupando a página 348 e a página 349 do rio Yangtze, que fica lá na China, né? Que é o mais comprido, né? O mais extenso rio do continente asiático, percorrendo quase 6.000 quilômetros a partir do Planalto do Tibete até o Oceano Pacífico. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, quase 88% do arroz produzido no mundo é consumido na Ásia. Você sabe que a China, né, naqueles pântanos, né, naqueles brejos, e no Japão se planta muito arroz. Tem que ter arroz, muito arroz para uma população tão numerosa como é a da Ásia, onde a China come até inseto, né, por falta de melhores alimentos. Pessoal, a gente vai continuar esse assunto interessante na próxima aula. Até lá, muito obrigado.